e vai ministrar a palavra para nós agora, uma das pessoas que mais ajuda a minha família, né? E ela ajuda mesmo e tem se dedicado tanto em me ajudar. Eu tenho pedido tanta ajuda para ela e ela tem me ajudado tanto, né, nos últimos anos, e tem ajudado tanto a minha esposa também. E é um privilégio tão grande nós termos essa pessoa tão alegre, tão divertida, tão maravilhosa como nossa pastora. Seja bem-vinda, pastora Andréia. Você pode estender a sua mão para cá para a gente orar por ela? Gente, ela é tão alegre, tão divertida, tão alto astral. Vou contar para vocês rapidinho. A gente chega na casa dela, né, para discipulado. É tanta coisa gostosa. A gente come, eu levo café, levo bolo, ela faz café, faz chá, faz bolo. É tão gostoso. E eu quero mais e mais aprender a ser como ela, divertida, alegre. Ela é uma bênção na nossa vida, né? Estende a sua mão para cá e vamos abençoar a vida dela. Senhor, juntos como igreja, nós concordamos que seja a pastora Andréia um canal limpo por onde o Senhor pode fluir e alcançar as nossas vidas hoje através da vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, pastor Gilson. Obrigada. Boa tarde, casa do Pai. Aleluia! Essa igreja maravilhosa. Glória a Jesus. Eu sinto honrada mesmo. Nós temos uma imensa admiração e gratidão pelo pastor Gilson e a pastora Aline, por essa igreja tão maravilhosa. E o tempo que eles estavam conosco lá em São Paulo foi maravilhoso. A gente ama demais os pastores de vocês. Toda a glória e honra seja dada a Jesus. Até o que ele falou sobre mim, né? É Jesus que faz essa diferença na nossa vida. Glória a Deus. E as escolhas que a gente faz, né? Eu falei um pouquinho hoje com as mulheres sobre isso. Nós podemos escolher se nós vamos estar cheios, animados, ou se nós vamos estar tristes, né? Mas Jesus é bom, e como diz a minha filha, e o diabo não vale um bombom. Aleluia. Amém, que bênção. Nós tivemos um tempo maravilhoso com as mulheres, e agora vamos ter um tempo maravilhoso falando sobre família. Sobre família, gente. E pensa em algo que o diabo tenta de geração em geração, é destruir as famílias. Por quê? Porque se nós tivermos famílias fortalecidas, nós vamos ter uma sociedade fortalecida. Os nossos filhos, a nossa esposa. E hoje vocês vão sentar aos pés daqueles que têm nos instruído tanto, que é o pastor Paulo e a pastora Rebeca, que falam de família como ninguém, gente. Né? Nós temos eles como exemplo, são os nossos discipuladores. Qualquer coisa a gente liga para eles, pergunta para eles como a gente faz isso, né? Todos nós queremos acertar, porque não tem a família perfeita. Deus usa as famílias para nos aperfeiçoar. Estamos aprendendo, então, todos nós estamos aqui porque nós temos fome e sede de querer mais e mais a palavra de Deus e querer aprender com homens e mulheres que têm feito toda a diferença. E o pastor Paulo e a pastora Rebeca têm sido esse exemplo em tantas áreas, especialmente em família. Então, eu tenho certeza que vocês vão ser muito, muito, muito abençoados. E hoje, agora, eu quero falar um pouquinho sobre resolvendo conflitos. Misericórdia. Nem me fala, pastora Andréia. A gente vinha para a igreja e o pau torou lá no carro. Olha, né? Ninguém me falou nada. Estou só dizendo, né? Que pode ter acontecido. Como é que a gente faz? Como que a gente faz para resolver conflitos? Conflitos sempre vão existir. Por que sempre vão existir? Porque nós somos seres humanos diferentes um do outro. E quando é que nós conflitamos? Quando aquela pessoa não concorda com aquilo que eu acho que é o certo. E ela acha outra maneira, eu acho outra maneira. E aí dá esses conflitos. E a Bíblia, ela não esconde grandes homens e mulheres de Deus que passaram
por conflitos, né? Passaram por conflitos. Então, sempre, sempre, sempre vai existir e nós temos que aprender a lidar com conflitos. Isso vai nos ajudar na nossa família física mesmo, né? Pai, mãe, filhos. Vai nos ajudar no nosso trabalho. Vai nos ajudar na nossa célula, no nosso grupo, no nosso life. Por quê? Porque sempre nós vamos encontrar pessoas diferentes da gente e nós precisamos aprender a lidar com pessoas e com conflitos, né? Diferentes opiniões. Então, estou dando aí de graça para vocês nem precisarem de pagar terapia, como resolver conflito. Aleluia! E nós vamos fazer uma análise, então. Se a gente quer aprender a resolver um conflito, nós vamos pegar um conflito da palavra de Deus, algo que aconteceu na igreja de Atos, e nós vamos estudar como foi que eles resolveram esses conflitos, né? São lições que nós podemos tirar para as nossas vidas. Surgiu um conflito na igreja de Atos. Agora, gente, pensa só. Né? Não fazia muito tempo que Jesus estava andando. Aqueles eram os discípulos de Jesus, as pessoas que conheceram Jesus, ou que sabiam, né, de todas as histórias, conviveram com pessoas que conviveram com Jesus. Então estava ainda muito fresquinho, o pão ainda estava saindo do forno e o pau estava quebrando. Então nós vamos aprender como é que eles resolveram esses conflitos. Quais as lições que nós podemos tirar desse conflito que aconteceu em Atos 15. Vamos ver alguns princípios. Quais foram alguns princípios que eles usaram? Então, vamos lá. Atos 15, de 1 a 2, vamos ver o que é a palavra de Deus. Não, vamos até o versículo 11. Vamos lá. Alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhe que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos, os presbíteros, se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que os conhece, os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o que havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, surgiu um conflito. E um conflito que precisava ser resolvido. Por quê? Porque aquele conflito poderia ter comprometido o evangelho. Sabia? Eles estavam dizendo: não, nós somos salvos se formos circuncidados e seguimos a lei de Moisés. E os outros diziam: não, nós somos salvos por Jesus. E surgiu um conflito ali, né? Surgiu um problema. E o primeiro princípio que a gente vê, ao surgir esse conflito, o primeiro princípio que eles seguiram, eles não ignoraram o conflito.
Não fizeram de conta. Não, isso aí não está acontecendo não, gente. Isso aí não está acontecendo, deixa para lá. O tempo vai resolver isso. Ih, rapaz, vamos... Não, deixa. Eles não fizeram isso. Às vezes, a gente está diante de um conflito onde você sabe que um dos seus filhos não está falando com o outro, ou um pai não está falando com a mãe, ou um membro da sua célula não está falando com a fulana. E que muitas vezes, o que a gente como líder faz? Deixa isso para lá. Ih, rapaz, isso aí é casa de marimbondo. Se eu mexer nisso, o negócio não vai prestar. Eles estavam nessa situação, né? Num problema. Você sabe que surgiu um clima, mas não quero nem falar sobre isso. Só que a Bíblia, o primeiro princípio que eles aplicam ali, eles entenderam, surgiu um problema aqui. Está acontecendo um problema e eu não posso fazer de conta que eu não estou vendo. Eu não posso fazer de conta que eu não estou vendo o que meu filho está fazendo. Eu não posso fazer de conta que eu não estou vendo o que meu marido está fazendo. Eu não posso fazer de conta que eu não estou vendo o que está acontecendo com a minha mulher. Eu tenho que encarar a situação. Existe um problema e nós vamos precisar de resolver esse problema. Eu não posso colocar debaixo do tapete, eu não posso fazer de conta que aquilo não existe. Foi justamente o primeiro princípio que eles aplicaram. Espera aí, existe um problema aqui, existe um conflito e nós vamos ter que resolver. O segundo princípio que eles aplicaram, a Bíblia fala, eles ouviram os dois lados. O que achava que deveriam ter sido que eram salvos pela circuncisão e os que achavam que eram salvos por Jesus. Gente, todo problema, todo conflito, quer seja na sua família, na sua empresa, na sua igreja, no seu life, seja lá onde for, sempre vai ter os dois lados. Sempre vai ter os dois lados. E o que os apóstolos fizeram? Escutaram. Escutaram os dois lados. Escute a queixa, né? Tente entender, né? Tente entender o que um está dizendo e o que o outro está dizendo. E nunca, fale para o seu vizinho, nunca, tente resolver um conflito atacando outra pessoa. Não ataque, gente. Não ataque. É cutucar, como dizia lá na minha terra, é cutucar a onça, porque eu sou da Amazônia, a onça com a vara curta. Não tem como, gente. Se surgir um conflito, você vai tentar resolver aquele conflito, seja lá com o seu marido, não ataque. Não ataque. Essa não é uma boa estratégia, né? Como que eu ataco? Aconteceu um problema, o que é a nossa tendência? Você sempre faz isso. Você sempre faz isso, né? Ai, você sempre pensa assim. E a outra pessoa está por aqui, né? Fala, peraí, eu sempre... Aí pronto, aí começa, né? Por quê? Porque ela não lembra de todas as vezes que ela não fez. Ela só lembra de todas as vezes que ela fez. É igual um marido que queria voltar para casa e falou, rapaz, eu tenho que voltar para casa, porque senão o negócio não vai prestar lá. Porque se eu chegar tão atrasado assim, a minha esposa fica histórica. Aí o homem disse, rapaz, não é histórica, é histérica. Ele falou, não é histórica mesmo. Ela lembra de todas as datas, quando eu fiz, faz 3 dias, e isso. Ela sabe todas as coisas, né? E geralmente, quando a gente está diante de um conflito, a gente fica histórica. A gente lembra de tudo que a pessoa fez, que nos machucou, e esquece de tudo que ela fez, que foi bênção, que não nos machucou, né? Então, a melhor maneira de resolver conflito, não ataque a pessoa. Tente entender, peraí, deixa eu entender. Mas peraí, você está falando isso por quê? Não, eu estou falando isso por causa disso, por causa daquilo, papapá. Ouça. E gente, sabe como é uma das maneiras maravilhosas de resolver conflitos? Faça perguntas. Peraí, me explica de novo, o que você está falando? Talvez o marido vai dizer, pela 10ª vez eu já te expliquei, não sei quantas.
Aí olha, muitas vezes o que o diabo quer, mulher, tu é uma burra. Ó, o ataque não pode, né? Tá, desculpa, amor. É porque eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo entender. Por que você está assim? Né, os maridos fazem essa pergunta muito para as mulheres. Amor, o que está acontecendo? Nada. Não, amor, tem alguma coisa. Por quê? Tua consciência está pesando? Amor, porque tem alguma coisa errada. Tem? O que está acontecendo? Nada. Já disse que é nada. Nada, absolutamente nada. Mas está com aquela cara, né? Então, sempre vai resolver um conflito. O que eles fizeram aqui? Eles escutaram os dois lados. Escute os dois lados. Aconteceu um conflito na empresa. Não tome o partido do fulano ou das... Espera aí, vamos chamar os dois? Vamos ver o que aconteceu? O que foi que você entendeu? O que foi que você entendeu, né? Comece fazendo perguntas. Me explique o que está acontecendo. Deixe as partes falar sem interromper. Isso aí é um grande desafio quando a gente vai aconselhar casal, né? Porque uma quer contar a história e o outro diz, não foi assim não, pastor. Não foi assim. Aí a outra, tá vendo, pastor? Tá vendo? Toda vez que eu falo, ele não deixa eu falar. E aí começa a briga, né? Então, a gente sempre já fala, olha, gente, quando for a vez dela falar, fica calado. Não, pastor, mas... Shhh, né? Aí tem uns que é muito engraçado, eles falam assim, pastor, eu não falo não, é mentira dela. Aí, quando ela está contando a versão, ele começa a falar, e a gente, irmão, não, pastor, porque não dá para aguentar, né? Não dá para aguentar. Aí a gente já sabe, é claro que ele fala, gente. Né? Então, tá. Então, olha, agora, né, vai resolver o conflito? Amor, agora eu vou falar. Por favor, pode ficar calado? Não, mas é porque isso... Então, tá bom, então eu vou deixar você falar primeiro. Pode falar, então, aí. Não, fala logo. Tá bom. Porque foi assim... Não, mas... Amor, por favor. Eu falo, depois você fala, né? Não, pastor, aí as mulheres geralmente falam assim, não, é porque eu me esqueço, depois eu me esqueci. Então, tá aqui um papel, uma caneta, vai anotando aí. Depois você fala tudo que você quiser falar. Mas enquanto ele estiver falando, não fale, né? Porque senão fica só naquele moinho lá, né? Então, não ataque a pessoa, use palavras... Ah, agora que eu estou entendendo. Ah, eu não compreendi dessa maneira. Porque, gente, é impressionante como o diabo aproveita a comunicação para não chegar certa entre um e o outro. Às vezes, o outro fala uma coisa e aquela pessoa B entende totalmente diferente. Porque ela já está machucada, então tudo que vem de lá já é em cima daquilo que ela está sofrendo. E ela acha que você falou isso por causa disso. Então, assim, muitas vezes a gente ouve uma coisa que não é realmente aquilo que o outro estava tentando falar. Então, nós temos que ter cuidado. Ah, interessante. Ah, então você quis dizer isso, né? Ah, e tal. Então, ouça aquela pessoa, né? E nunca diga, ai, lá vem você, ô mulher burra. Não fale isso, né? Não fale isso. Ou então, cala a boca, bestado, não aguento mais. Para de falar, né? E tal. Não faça isso, gente. Não faça isso, né? Escute com atenção. Os apóstolos escutaram com atenção. Conversaram sobre o assunto. Escutaram as partes, o que estava acontecendo. E isso, se nós queremos resolver conflito, isso vai levar de nós tempo. Tempo. Tempo para escutar. Tempo para, ok, agora fale a sua parte. Olha, então nós temos que corrigir isso. Vai levar tempo, como levou os apóstolos. Eles tiveram que escutar toda a história. Recurso. Às vezes vai levar recurso para resolver conflito. Porque você vê aqui que eles mandaram, né? Mandaram os que estavam causando o problema, porque a situação estava tão difícil que eles mandaram para alguém ajudá-los. Dedicação, interesse, né? A Bíblia fala no versículo 3 que eles encaminhados pela igreja para resolver.
Mas eles tinham isso em mente. Surgiu um conflito, nós vamos resolver isso. Porque, gente, muitas vezes a gente se engana. Aparecem os conflitos e a gente pensa, não vou me meter nisso agora, não vou resolver isso, só que isso vai crescer e ele vai retornar. E quando ele retornar, às vezes ele vem bem maior do que era. Então, os apóstolos, eles tinham noção. Se eles não resolvessem isso, podia comprometer os ensinos de Jesus. Então, nós vamos resolver, nós não vamos deixar um grupo estar acreditando numa coisa que não é verdade. Nós vamos resolver. Terceiro princípio, tem a hora certa para você resolver. Às vezes a pessoa está com a, olha só, eles até mandaram, eles vão de barco para ali, vão acalmar a cabeça de vocês. Às vezes, quando está naquele frisor do conflito, às vezes não é a hora de... Não é aquele momento. Às vezes no trabalho, está alguém, está um conflito, está uma briga, você está com raiva de alguém, o que você faz? Alguém te chama para... Você falou isso. Dá licença só um pouquinho que eu vou no banheiro, dá licença. Aí sai um pouquinho, esfria um pouquinho a cabeça, toma um café ou um suco de maracujá, volta lá, Às vezes com o marido e a mulher, amor, espera só um instantinho, me dá um tempinho aqui só para me pensar. Nós vamos resolver isso, mas deixa eu me acalmar, Deixa eu me acalmar. Então, tem a hora certa de você resolver o conflito, Provérbios 10, 19 a 32, fala que no muito falar não falta transgressão. Às vezes a pessoa, porque isso, porque aquilo, e blá, 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 isso, e começa aquela briga. Então, às vezes, esfria a cabeça, mas não deixe de resolver o conflito. Não deixe de resolver o conflito. Quarta coisa, peça ajuda de pessoas capazes para te ajudar. Surgiu esse conflito no livro de Atos, eles não conseguiram resolver. O que eles falaram? Gente, vamos decidir aqui, vamos mandar os incitadores do conflito, nós vamos mandar para os apóstolos, para os presbíteros, para pessoas nos ajudarem. É importante, se nós não estamos conseguindo resolver, peça ajuda. Peça ajuda do seu discipulador, peça ajuda do seu pastor, peça ajuda de uma pessoa que realmente vai poder te ajudar. Não vai lá para o bar da esquina perguntar conselho para as pessoas, gente. Tem gente que vai resolver conflito, problema, com pessoas que não estão capacitadas, com pessoas que não vão nos dar um bom conselho. Rapaz, tua mulher fez isso. Rapaz, deixa essa mulher. Isso não é um bom conselho, você não está sentindo amada? Ele não faz nada para demonstrar amor? Rapaz, tem, assim de homem aí que pode demonstrar amor por ti. Esses são os conselhos que muitas vezes pessoas dão. Então, seja sábio para procurar pessoas que temem a Deus e que te darão um bom conselho. Eu acho que é engraçado, Como tem gente, hoje em dia na internet, tem gente ensinando tudo. Tem gente ensinando a sair das dívidas quando ele está todo endividado. Tem gente ensinando a amar o marido, mas está separado. Olha, eu vou te ensinar a ser a esposa mais maravilhosa, mais pega fogo, mais... E cadê o teu marido? Não, separou. Outros 5 princípios para seguir a Deus, mas está desviado. Oxe, como diz o cearense, 5 princípios para seguir a Deus, mas está desviado? Como é que pode uma coisa dessa, Vamos falar de amor. Mas já está igual o Fábio Júnior, já casou 7 vezes. Mas como é isso, meu povo? Então, procure com pessoas que realmente vão te dar conselhos certos, conselhos de acordo com a palavra de Deus. Os apóstolos apelaram para... Vamos lá, vamos perguntar para os grandes apóstolos, vamos perguntar para os presbíteros, mas não vamos deixar isso parar, vamos consertar, Vamos consertar, então nós temos que consertar. Uma coisa que, por exemplo, o Abe e eu, a gente usa muito no nosso casamento.
Ai, pastor André, vocês são perfeitos? Não, não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos, temos tanto para aprender e para caminhar, aprendemos tanto com o pastor Paulo e a pastora Rebeca. E quantas vezes às vezes eu penso, meu Deus, eu ainda estou desse jeito, Senhor, mas eu vou prosseguir, eu vou melhorar. E uma das coisas que nós usamos no nosso casamento, que nos ajudam muito, nós estamos 32 anos de casados e graças a Deus, o pastor Gilson, pastor Aline conviveram conosco, né? E assim, quando convive com a gente sabe realmente se aquela pessoa é uma pessoa feliz para a honra e glória de Jesus. Então, eles viram realmente, né? Viram com certeza os nossos defeitos, mas viram muitas coisas que a gente faz certo para a honra e glória do Senhor. Mas uma das coisas que a gente decidiu fazer no nosso casamento, que nos ajuda muito, foi o que a gente chama de territórios proibidos. Territórios proibidos são coisas, né? São coisas que a gente não vai falar. Palavras que nós não vamos dizer. Isso é um território proibido. Isso é uma terra minada. E nós já decidimos isso de antemão, né? Antes do conflito aparecer. A gente já sabe, nós não podemos fazer isso. Tipo, gritar. Misericórdia. E gritar ainda é pecado? A palavra de Deus fala, longe de vós toda gritaria. Gritar é pecado. Não grite. Mas, pastora, só faltava essa. Aquela mulher só atende se eu der uns gritos. Se eu não der uns gritos nele, ele não vai. Mas a Bíblia fala para você não fazer isso, né? Então, nós decidimos, gritar é um território proibido. Nós não vamos gritar. Outra coisa que a gente não faz, bater a porta e sair enquanto o outro está falando. Não pode. Mas eu estou com uma raiva, e aguenta a raiva, mas não vai bater a porta e sair. Isso é um território proibido, né? Palavras que nós não vamos falar. Pode estar caindo fogo do céu, mas a gente não fala. Eu te odeio. Eu ainda te mato. Cuidado, que vocês podem estar rindo de vocês mesmos, hein? Né? Eu tenho nojo de ti. Por quê? Gente, se tem uma coisa que machuca uma pessoa, é uma palavra dita numa hora de uma raiva. Por quê? Porque aquilo fica ecoando na nossa vida. Palavras, uma vez eu vi uma pessoa dizer que são como um saco de pena, que você sobe no monte e você joga. Você pode tentar pegar as penas de volta, mas nunca mais. Vai sempre soltar uma aqui, uma ali. Então tenha muito cuidado com as suas palavras. Tenha muito cuidado. Não fale. Aguenta. Né? A pastora Rebeca diz, morde a língua que você fica pensando na dor em vez de estar pensando o que vai falar. Faz alguma coisa, enche a boca de água. Né? Mas não fala de coisas que você depois vai se arrepender, porque é muito difícil. Uma vez que aquela pessoa lançou aquela palavra, é difícil para aquela outra recuperar. Então, decida alguns territórios proibidos, coisas que você não vai fazer. Quando a gente converte, a gente não tem algumas coisas que a gente deixa de fazer, ou pelo menos é para deixar? Tipo, gente, eu chamava muito palavrão agora, eu não vou chamar mais, por quê? Porque eu sou crente. Alguns dão uns deslizes, né? Mas, em geral, as pessoas crentes deixam de chamar palavrão, ou pelo menos é para deixar, né? Então, por quê? Porque ela decidiu essas coisas, eu não vou fazer. Então, decida algumas coisas que você não vai fazer. Pastor André, e quando você está com uma raiva do pastor Eibe, aquele santo? Como é que você faz? Né? Olha, nós chegamos à conclusão que quando a gente está muito bravo um com o outro, mas muito bravo, o máximo que a gente fala é assim, ó, eu estou muito triste, mas muito triste com você. Isso significa muita coisa.
Por quê? Porque a gente nos protege, em vez de dizer, descarregar um monte de coisa que você fala, às vezes, na hora da raiva e que vai machucar aquela pessoa. Não, isso são territórios proibidos. Eu não vou falar isso para você. Né? Eu não vou te machucar. Então, palavras são muito importantes. Quinta coisa, assuma a responsabilidade para resolver o conflito. Você viu que eles levaram o conflito diante dos apóstolos e alguém teve que assumir responsabilidade ali. A Bíblia fala que Pedro se levantou e disse, espera aí, gente, espera aí. Então, alguém tem que assumir responsabilidade de resolver os conflitos. Nós, como líderes espirituais, nós como pai, como mãe, né, como líderes, nós temos que assumir responsabilidade para resolver o conflito. Né? Às vezes na igreja, né, no lar, entre os irmãos. Quantas vezes, você já viu aquela família que sai para tirar umas férias? Nossa, passou o ano todo guardando dinheiro para ir, né, não sei para onde, para Flecheiras, sei lá para onde. E aí entra todo mundo lá no carro, e aí o pai e a mãe estão tão felizes, indo, e as crianças começam a brigar. Porque não sei o quê, porque isso aqui, porque blá, 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 blá. Aí às vezes o pai faz de conta, não está nem ouvindo. E o pau está comendo lá atrás. E aí, pai, começa a dar soco no outro, e para, e não encosta em mim, sai de perto, e não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Aí a mãe está lá também, parem meninos. Alguém tem que assumir e dizer, gente, vamos parar com isso. A minha mãe, ela tinha um jeito bem interessante de resolver conflitos. Duas maneiras que eu lembro claramente. Começava a gente brigar atrás, ela falava assim, olha aqui, vou parar o carro, vou botar vocês fora, vocês vão a pé para casa. Não importa de onde a gente esteja, vocês vão a pé. Meu Deus, era do jeito dela, não estou dizendo que é para fazer isso, né? Mas a gente logo se ajeitava. Ou então, se estava brigando lá em casa, ela pegava, vocês dois, estão brigando? Vão ficar 5 minutos abraçados. Gente, quando você está numa briga, você tem que ficar 5 minutos abraçado, só Jesus na causa. Eu, como era bem atentadinha, eu pegava o meu irmão, aí eu falava, me abraça, a mamãe falou que é para abraçar. Aí ele falava, eu não tô te... mamãe! Ele olhava com uma cara, André, tu vai ver o que eu vou fazer. Me abraça. Mas era o jeito que a minha mãe resolvia. Mas alguém tem que tomar posição, gente. Às vezes a gente vê um filho desrespeitando a mãe, falando horrores para a mãe, e o pai fica lá com a cara de tacho, parece que não está acontecendo nada. Isso está errado. Você, como pai, como líder, tem que encarar o marmanjo. Falar assim, olha aqui, meu filho, você respeite a sua mãe. Você não fale dessa maneira com a sua mãe. Né? E a mesma maneira a mãe. Meu filho, você tem que respeitar o seu pai. Pare de falar isso do seu pai. Alguém tem que assumir a responsabilidade. Igual Pedro assumiu ali. Estava o conflito, um falava, outro falava, aquela confusão. Pedro disse, gente, peraí. Alguém assumiu responsabilidade para realmente decidir o conflito. Porque pessoas, muitas vezes, diante de conflito, é muito interessante. Existem aquelas pessoas que, diante de conflito, elas são igual gambá. Puf! Elas espalham para todo mundo, está acontecendo isso, aquilo, e pá, e é fedor para todo lado. Todo mundo fica sabendo, e ela conta, e lembra, e fica histórica, e pá, toda aquela coisa. Tem pessoas que diante de um conflito é igual uma tartaruga. Mete a cabeça para dentro do casco e fica lá. O pau está quebrando. A pessoa está lá, né? O problema é que às vezes a tartaruga casa com gambá. Aí o negócio, não olhe para o lado. Né? Então nós temos que aprender, não podemos ser nem gambá, nem tartaruga. Mas nós temos que resolver o conflito. Quinta coisa, assuma a responsabilidade para resolver o conflito, como eu falei, né?
Conflitos não são resolvidos acidentalmente. A minha sogra não está falando comigo. Deixa que o tempo vai. O tempo cura. Isso passa. As duas irmãs brigaram. Não, essa coisa vai passar. Gente, conflitos não são resolvidos assim. As coisas não acontecem assim. Alguém vai precisar de sentar, alguém vai precisar de trabalhar, alguém vai precisar de escutar aquela história, alguém vai ter que chamar a responsabilidade. Meu filho está chegando essa hora da noite, faz de conta que não está nem vendo, deixa ele. Alguém vai ter que resolver esse problema, né? Então, assuma a responsabilidade e nesse caso aqui, o Pedro levantou para resolver o problema. E como que foi que ele resolveu o problema? Filtre tudo pela palavra de Deus. Filtre tudo pela palavra de Deus. Muitas vezes, quando a gente aconselha muitos casais, a gente pensa assim, não, com aquele casal a gente fez assim, assim, assim e funcionou. Eu tenho aprendido, sempre que vem algum problema, alguma coisa, eu peço, Jesus me ajuda, me mostra, Senhor. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa está me dizendo uma coisa que na realidade não é verdade, ela está enganando a ela mesma e a gente. Mas o Espírito Santo sabe. Então peça ajuda, envolva o Espírito Santo. Aqui fala que eles envolveram o Espírito Santo para resolver esse problema. Peça ajuda. Vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso. Todas as áreas, gente, qualquer conflito que você tenha, se for com seu pai, se for com a sua mãe, se for com seus filhos, se for no trabalho, se for na igreja, se for no trânsito, tudo a Bíblia tem algo que te ensina a sair daquele conflito. Tudo, não tem absolutamente nada que a Bíblia não tenha um conselho para te tirar daquela situação. Absolutamente nada. Surgiu um problema. Vamos ver o que a Bíblia diz. Pastora, mas eu não sei o que a Bíblia diz. Dá um Google. Google lá. Papel da mulher. A mulher está brigando com o marido. Papel da mulher. Brigou no trânsito. Brigou no trânsito. E a Bíblia fala sobre briga. Coloca lá, briga. Né? Tudo a Bíblia vai te dizer, vai te mostrar. Deus deixou a sua palavra para que a gente filtre todas as coisas pela palavra de Deus. O que a Bíblia fala se eu ficar de mal com fulano? A Bíblia vai ter um versículo que vai te ajudar. O que a Bíblia fala sobre eu entrando em sociedade? A Bíblia vai ter um versículo que vai te ensinar. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? A Bíblia vai ter algo. O que a Bíblia fala sobre criação de filhos? Vai mostrar, né? Sempre, 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 sempre a palavra de Deus vai ter algo para explicar, para te ajudar a sair daquele conflito. E eles apelaram pela palavra de Deus, o que Jesus tinha ensinado para eles. Eles apelaram o que a Bíblia diz acerca disso. Aí você fala assim, né? Eu lembro uma vez que a gente estava aqui em Fortaleza, nós estávamos resolvendo um conflito que tinha um casal, muitos anos atrás, eles não moravam na mesma casa, mas viviam uma vida assim, de marido, né, sem ser casado, e não eram casados e transando um com o outro. Então, a gente começou a acompanhá-los e aí nós chamamos e falamos, olha, porque o rapaz tinha se aberto com o Abe, então o rapaz disse, não, pastor, é porque ela fica querendo, pastor. Aí, ela seguia Jesus, tecnicamente, né? E aí nós fomos resolver esse problema. Descobrimos que não era ela que ficava só querendo, ele também, né? Aí nós falamos, olha, a Bíblia, ela diz que isso é pecado. Se você não é casado, você não pode ter relações sexuais com seu namorado. Aí ela falou, não, pastor, eu não estou traindo ele. Ele não está me traindo. A coitada, ela nem sabia, ele estava. Depois, né, foi descoberto. Mas olha só, eu não estou traindo ele. Ele não está me traindo. Deus não é contra amor. Deus é a favor de amor, pastor. Deus é amor.
Aí o Weibe falou assim, olha, mas a Bíblia diz que é pecado, você não pode estar tendo relações sexuais com o seu namorado. Pastor, isso é questão de interpretação. É o senhor que está interpretando isso. Aí o Weibe, falou assim, olha, você acredita na Bíblia? Mas claro, pastor, claro. Então, a Bíblia diz isso. Se você não quer obedecer à Bíblia, é outra coisa. Não é questão de interpretação, que todos os teólogos, todos os estudiosos da Bíblia concordariam comigo que isso é o que Deus diz para o homem e para a mulher. Se você não quer obedecer à Bíblia, é outra coisa. Mas que a Bíblia diz isso, é isso. Então, a gente vai filtrar tudo através da palavra de Deus. Tá bom, o que a Bíblia fala acerca disso? Vamos procurar, vamos ler. Aí pergunte para a pessoa, tá, amor, a Bíblia diz que você não deveria ter feito isso, sem me perguntar, que nós temos que andar em concordância, em amor. Daqui a pouco o pastor Paulo e a pastora Rebeca vão dar os papéis, do homem e da mulher. Tá, então você não está fazendo o que a Bíblia diz. Como é que você acha que a gente pode resolver isso? Eu não sei. Tá, vamos ver o que a Bíblia diz, Volte para a palavra de Deus. Você quer resolver um conflito? Volte para a palavra de Deus. O que a Bíblia fala acerca disso? A Bíblia fala para você perdoar. Então, nós vamos perdoar. Vamos perdoar. Então, reconheça, E o sétimo e o último, seja humilde. Quando você se depara com a palavra de Deus, diante de um conflito, de uma situação que você está enfrentando, e a Bíblia já deixou bem clara o que é que você deve fazer, seja humilde para pedir perdão. Seja humilde para pedir perdão. Amor, a Bíblia fala que eu devo te amar como Cristo amou a igreja. E Cristo ama a igreja perdoando. A igreja falha. E Jesus fica amando. Você fala, peraí. Isso quer dizer que se o outro me traiu, eu tenho que ficar perdoando. Não é isso que a Bíblia diz. Veja o que a Bíblia diz. E aí faça as suas escolhas de acordo com a palavra de Deus. Eu estou dizendo em casos, Se a pessoa fez um erro. Que não foi adultério, vamos supor. Ou prostituição, ou seja lá o que for. É uma coisa que a Bíblia diz. Quando parte para esses erros, é outra coisa que a Bíblia diz. Cada um vai filtrar tudo de acordo com a palavra de Deus. Mas tenha a disponibilidade, a decisão de perdoar. Eu decido, amor, te ajudar, te perdoar. Nós vamos perseverar, nós vamos vencer juntos, Reconheça seus erros, peça perdão. Tem gente que perde o casamento, perde uma igreja, perde trabalho, perde membros nos lives, porque não quer se humilhar para pedir perdão. Nós temos que ser sensatos, gente. Nós temos que aprender a nos humilhar e pedir perdão. E reconhecer. É assim que a palavra de Deus fala? Então é assim que eu vou viver. Mesmo que eu estou gostando ou não. A Bíblia diz, igual nesse caso que eu estava dando, a Bíblia diz que é pecado homem e mulher estarem tendo relação sexual e não são casados. Então, se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu vou obedecer àquilo que a palavra de Deus fala. Eu não posso dar um jeitinho para tentar satisfazer os meus desejos. Não. A Bíblia é bem clara sobre N assuntos. E nós não podemos dar um jeitinho para tentar acomodar aquilo que a gente acha que deve ser. Nós temos a palavra de Deus como base. E nós temos que seguir aquilo que a palavra de Deus diz. As pessoas que não temem a Deus, elas não têm uma base para fincar suas estacas. Por isso que cada um faz o que quer. Cada um é o que quer. E nós temos que respeitar. Aquele lá quer ter sexo com a árvore. O problema é dele.
O problema é dele. Nem Deus vai obrigar ele. Agora, se ele quer seguir Jesus e seguir a Bíblia, aí é outra coisa. Né? É outra coisa. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus como base para aquilo que a gente crê. E nós temos que obedecer. Não importa o que a sociedade, não importa o que o mundo diga. Isso é certo, isso é errado, isso é certo. Para nós não importa. O que importa é o que Deus diz. O que a palavra de Deus diz, gente. E nós vamos chegar num ponto onde nós vamos ser confrontados. Porque hoje já não tem mais o que é certo. É certo aquilo que você acha que é certo. Se eu chegar aqui e dizer para vocês que eu tenho 2 metros de altura, ninguém venha me falar que eu não tenho, porque eu tenho. Onde está a base disso? Está tão insano, né? Está uma coisa tão insana que a gente fica assim, meu Deus, aonde isso vai parar? Nós estávamos nos Estados Unidos, foi interessante que eu vi num jornalzinho, né? A foto de um homem que foi levar a filhinha dele, 5 anos, não sei quantos anos, 6 anos, no banheiro. Ela queria ir no banheiro. Aí ele falou, pode ir, minha filha, aqui no banheiro das meninas. E ele ficou lá esperando. Aí, de repente, entrou um marmanjão e entrou no banheiro. Aí ele, o quê? Entrou atrás. Falou, e cara, o que é isso aí? Está fazendo aqui o quê no banheiro das meninas? É porque hoje eu estou me sentindo menina. Saiu no jornal, né? Eu só estou relatando um caso, por favor. Ele falou, ah, é? O pai deu um soco na boca do cara, que quebrou os dentes. Aparece até a foto do cara, com os dentes tudo quebrado. E o pai disse assim, e hoje eu estou me sentindo a fada dos dentes. Agora, vai dizer o quê? Cada um faz o que quer. Né? Mas nós que seguimos a Deus, que seguimos a Bíblia, você quer fazer o que você quer? Faça. Nem Deus vai te impedir. Mas se nós queremos seguir Jesus e obedecer a sua palavra, nós temos a Bíblia como base. Não importa o que qualquer pessoa diga, é o que a Bíblia diz. Ela é a nossa base. Ela é a nossa base. Então, qualquer conflito que a gente tenha, não tem melhor livro do que a palavra de Deus, que nos liberta. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça e nós vamos orar. Para que o Espírito Santo possa ajudar, que essa palavra possa ecoar na nossa vida. E que se tem áreas nas nossas vidas que precisam ser mudadas. Que eu preciso. Não é dar as minhas razões, mas eu preciso obedecer a Bíblia. Que a gente possa se arrepender diante de Deus. Senhor, nós escolhemos a seguir a Ti. Nós escolhemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Então nós pedimos, precioso Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a sermos obedientes à Tua palavra, Pai. Se tem áreas, conflitos, pessoas que eu não falo, que eu estou de mal, áreas das nossas vidas que precisam ser mudadas, nos ajude, ó Pai. Nós queremos obedecer, nós queremos filtrar as coisas através da Tua palavra. Queremos tomar a frente realmente, para ser a primeira, para pedir perdão, para colocar ordem, muitas vezes, na casa, com os filhos, no trabalho, em situações que às vezes é difícil e a gente quer colocar debaixo do pano. Mas nós sabemos que se nós não enfrentarmos os conflitos, isso vai crescer e pode se tornar um monstro muito difícil de ser quebrado, ó Pai. Então nos ajude a representarmos o Senhor aqui na terra. Nos ajude a vivermos uma vida que glorifica o Senhor. E não uma vida desleixada, onde tenha desobediência, falta de compromisso e de amor para com a Tua palavra. Nós pedimos mesmo, Espírito Santo, vem falar conosco essa semana. Incomoda a gente, Espírito Santo. Incomoda a gente. Para que a gente Te obedeça em todas as áreas. Porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Tem o melhor para nós.
em nome de Jesus. Amém, amém e amém.